Bom, aqui ele dá algumas instruções que são importantes, nós vamos ler, mas aqui ele não trouxe o exame de consciência em si. Eu acho que eu botei aqui. Peraí. Vamos ver. Não, mas a gente acha isso. Vamos lá. Então vamos dar uma estudada aqui nessas orientações sobre como fazer confissão. Para fazer um exame de consciência detalhado, você pode seguir estas orientações com base nas fontes, preparação e propósito. Antes de começar, peça a Deus que lhe dê luz para conhecer seus pecados e força para detestá-los. Que ele pegou do catecismo. Vamos pegar aqui, eu acho que eu tenho um arquivo do exame de consciência. Vamos ver. Para uma boa confissão, fazer um bom exame de consciência, pedindo a Deus a graça de conhecer os próprios pecados e se arrepender deles. Arrepender-se dos pecados, reconhecendo a ofensa causada a Deus, o mal para si mesmo, detestando os pecados. Firme propósito de não mais tornar a pecar. Então aqui a gente está seguindo essa instrução sobre a confissão. Perceba que tem uma ligação com o que o padre falou aqui, né? Vou voltar um pouquinho. O espírito do mundo passou a novo. Então, obviamente, a primeira coisa que devemos fazer, primeiro passo, né, de forma mais concreta, nesses 12 primeiros dias, se uma pessoa ainda está muito enraizada em alguns pecados mortais, a forma de se esvaziar do espírito do mundo é vencer esses pecados mortais, lutar seriamente contra eles. E para quem já tem um pouco mais de força para resistir aos pecados mortais, lutar, né, contra o afeto ao pecado e mesmo contra os pecados veniais e... Primeiro passo, então, é se afastar dos pecados. Para isso a gente vai fazer uma confissão. Para se confessar, a gente precisa se preparar. E o primeiro passo é o propósito, né? Antes de começar, peça a Deus que lhe dê luz para conhecer seus pecados e força para detestá-los. Como fazer isso? Tem uma oração específica para isso. Aqui faz parte daquele propósito, né? O propósito é arrepender-se dos pecados, reconhecendo a ofensa causada a Deus, o mal para si mesmo e detestando os pecados. Firme propósito de não mais tornar a pecar. Confissão com acusação íntegra dos pecados, dizendo todos os pecados mortais, sua espécie e quantas vezes foram cometidos. A ocultação deliberada de um pecado mortal torna inválida a confissão. Aceitação da penitência. Oração para antes do exame de consciência. Então aqui é o pedir a Deus essa luz, né, para conhecer e detestar os seus próprios pecados. Senhor Deus onipotente, prostrado humildemente diante de vossa divina majestade, vos rendo infinitas graças por todos os benefícios que de vossa inefável bondade tenho recebido, e em particular por me terdes criado, conservado, remido e cumulado de tantos bens e mercês, muitos dos quais eu ignoro. Rogo-vos, Senhor, humildemente, que vos digneis conceder-me luz abundante para conhecer todas as faltas e pecados com que vos tenho ofendido, e graça eficaz para me arrepender e me emendar. Antes dos mandamentos. Então aqui a gente está fazendo a preparação para o exame de consciência. Eu não vou entrar aqui, tá, nas explicações sobre confissão. Eu estou considerando que você já entende o porquê desse sacramento.
Mas se quiser também conversar sobre isso dentro do meu prompt lá no notebook LM, a gente também consegue responder isso. Há quanto tempo você fez sua última confissão? Eu vou anotar aqui. Deixa eu ver se eu consigo já fazer de fato um exame de consciência. Deixa eu pegar um papel. E evidentemente que eu não vou me confessar para vocês aqui, né? Mas dentro daquilo que a gente vai examinar, você também pode já fazer o seu exame, né? Examinar-se é justamente responder algumas perguntas para você identificar qual foi a sua intenção, qual foi a sua falha, qual foi o seu comportamento e o seu nível de culpa. Há quanto tempo você fez sua última confissão? Última confissão. Você recebeu absolvição? Isso daqui é uma coisa raríssima de acontecer, né? Mas existem casos onde o padre nega a absolvição. É um remédio muito doloroso para quem recebe. Absolvição. Você cumpriu sua penitência? Se a pessoa receber a penitência e não cumprir, né? Você deliberadamente ocultou um pecado mortal ou confessou sem arrependimento verdadeiro, ou sem um firme propósito de correção, ou sem a intenção de cumprir sua penitência? Você, após essa má confissão, recebeu a Santa Comunhão em estado de pecado mortal? Quantas dessas confissões e comunhões sacrílegas você fez? Você, em estado de pecado mortal, recebeu qualquer outro sacramento? E a gente vai ver aqui quais são os pecados, né? Que são transgressões aos mandamentos. Então, no primeiro mandamento, a gente vê qual é o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Amar a Deus sobre todas as coisas. Os pecados contra o primeiro mandamento são os seguintes: negligência na oração, ficar mais de um mês sem rezar, ingratidão para com Deus, preguiça espiritual. E aí, você cometeu algum desses pecados? Ódio a Deus ou à Igreja Católica. Tentar a Deus, explicitamente ou implicitamente, por exemplo, expondo-se a um perigo para a alma, para a vida ou para a saúde sem causa grave. Não se comportar adequadamente em uma igreja. Por exemplo, não fazer a genuflexão para o Santíssimo Sacramento ao entrar ou sair de uma igreja, etc. Excessivo apego a coisas, criaturas. Por exemplo, afeição exagerada a animais, fanáticos por esportes, ter ídolos de TV, música, cinema, amor pelo dinheiro, prazer ou poder. Idolatria. Adorar falsos deuses, bem como honrar uma criatura no lugar de Deus, como Satanás, a ciência, os ancestrais, o país. Superstição. Atribuição de poderes a uma coisa criada que não os possui, muitas vezes por ignorância das pessoas, não passa de pecado venial. Hipnotismo, sem causa grave. Adivinhação, comunicação com Satanás, demônios mortos ou outras práticas falsas para descobrir o desconhecido. Consultar horóscopos, astrologia, leitura da mão, ver a sorte, etc. Tem gente que nem sabe que isso é pecado, né? Atribuição de importância indevida aos sonhos, presságios, destino. Todas as práticas de magia branca ou negra, ou feitiçaria, por exemplo. Bruxaria, voodoo, usar amuletos, jogar com quadros, ouja ou mesas giratórias, espiritismo, falar com os espíritos. Sacrilégio, profanar ou tratar indignamente os sacramentos, particularmente a Santa Eucaristia, bem como as demais ações litúrgicas. Profanar ou tratar indignamente pessoas religiosas, coisas santas como os vasos sagrados ou estátuas, ou ainda lugares consagrados a Deus. Sacrilégio, ao receber um sacramento, especialmente a Santa Eucaristia, em estado de pecado mortal. Simonia, comprar ou vender coisas espirituais.
Uso profano ou supersticioso de objetos abençoados, às vezes para se manter no pecado. Materialismo prático, acreditar que se precisa somente de coisas materiais ou desejar somente a elas. Humanismo ateu, que considera facilmente que o homem é um fim em si mesmo e com supremo controle sobre sua própria história ou completamente autônomo. Ateísmo em geral, rejeita, nega e duvida da existência de Deus, seja em teoria ou na prática, isto é, ignorando-o na vida diária. Agnosticismo, que postula a existência de um ser transcendental que é incapaz de se revelar e sobre quem nada pode ser dito, ou não fazer nenhum julgamento sobre a existência de Deus, declarando ser impossível prová-lo, ou mesmo de afirmá-la ou negá-la. Pecados contra a fé. Dúvida voluntária de algum artigo da fé. Ignorância deliberada das verdades da fé, que devem ser conhecidas. Falar contra uma doutrina da Igreja Católica. Negligência em se instruir na fé, segundo o próprio Estado. Credulidade imprudente. Como dar crédito a revelações privadas muito facilmente, ou acreditar em revelações privadas que foram condenadas pelas autoridades legítimas da Igreja. Apostasia, abandono completo da fé. Heresia, negar uma ou mais verdades da fé. Indiferentismo, acreditar que uma religião é tão boa quanto as demais e que todas as religiões são igualmente verdadeiras e agradáveis a Deus, ou que se é livre para aceitar ou rejeitar uma ou todas as religiões. É claro que aqui a gente está examinando a própria consciência, né? Então, você deve se questionar se você fez isso em algum momento. Ler ou fazer circular livros ou escritos contrários à crença ou à prática católica, de tal modo que a fé própria ou alheia é comprometida. Ouvir música cuja letra é contrária à religião católica. Isso é um pecado. Permanecer em silêncio quando questionado sobre a própria fé. É pecado grave se se trata da autoridade legítima que questiona. Tomar parte em culto herético ou cismático. Ouvir a pregação de um ministro de falsa religião. Aderir ou apoiar grupos maçônicos ou outras sociedades proibidas, Teosofia, Rosa Cruz, etc. Lembrar também que Rotary e Lions são a porta para a maçonaria. Pecados contra a esperança. Desespero da misericórdia de Deus. Desistir de toda esperança de salvação e dos meios necessários para ser salvo, a não ser confundido com o mero sentimento de desânimo. Falta de confiança no poder de sua graça para apoiar-nos nos apuros ou na tentação. Não recorrer a Deus e aos santos nos momentos de tentação. Isso também é um pecado, que muita gente ignora, né? Eu, inclusive. Nenhum desejo de possuir a felicidade eterna no paraíso ou após a vida terrena. Presunção, esperar pela salvação sem a ajuda de Deus, ou pressupor o perdão de Deus sem conversão, ou esperar obter a glória do paraíso sem mérito. Presunção da misericórdia de Deus, ou na suposta eficácia de certas práticas de piedade para continuar no pecado. Não adianta você ficar usando escapulário se você não se esforça para vencer as tentações. Recusa de qualquer dependência de Deus. Pecados contra a caridade. Não fazer um ato de caridade em intervalos regulares durante a vida, particularmente em momentos de necessidade. Egoísmo. Alguém se preocupa somente consigo mesmo. Elogia-se, é interesseiro, gosta de receber elogios. Pensamentos deliberadamente revoltosos contra Deus. Jactância, orgulho do próprio pecado ou alardear o próprio pecado. Violar a lei de Deus ou omitir boas obras por respeito humano. Impaciência diante das adversidades e provações. Desonra de Deus por uso profano ou desrespeitoso de seu nome, ou do santo nome de Jesus Cristo, da Santíssima Virgem e de todos os santos. Blasfêmia, insultar a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Católica, a Santíssima Virgem
ou os santos por palavras ou por gestos. Ouvir músicas blasfemas. Perjúrio, prometer algo sob juramento, sem ter a intenção de cumpri-lo, ou quebrar uma promessa feita sob juramento grave, ou não, dependendo... juramento grave. Grave ou não, dependendo da gravidade do perjúrio. Fazer juramentos falsos ou desnecessários. Chamar a Deus como testemunha a uma mentira. Grave ou não, dependendo da gravidade do que se jura falsamente. Amaldiçoar a si mesmo ou a outros. Se tiver intenção de dizer realmente o que disse, há pecado grave. Murmurar, reclamando das disposições da providência divina. Quebrar votos ou promessas feitas a Deus. Pode ser grave, dependendo da importância do voto ou promessa. Irreverência na igreja, falando durante a missa, ou em uma igreja, sem razão suficiente, ou distrair os demais, vestindo-se de forma inapropriada na igreja, ou por qualquer outro comportamento impróprio. Esse foi só o primeiro mandamento, tá? Bom, vamos continuar aqui. Peraí. Segundo mandamento: não tomarás o santo nome do Senhor teu Deus em vão. Pecados contra o segundo mandamento. Ah, tá. Na verdade eu li errado, né? Aqui terminou do primeiro e aqui a gente começa o segundo, né? Mas a gente já leu essa parte. Então fazer juramentos, né? Irreverência na igreja, quebrar votos ou promessas, né? Aqui é o segundo mandamento, de tomar o nome de Deus em vão. Desonra de Deus por uso profano ou desrespeitoso do seu nome, isso faz parte do segundo mandamento. E o terceiro mandamento: lembra-te que deve santificar o dia do Senhor. Pecados contra o terceiro mandamento. Omissão da oração e do culto divino. Todo trabalho servil desnecessário e tudo que impede a santificação do dia do Senhor. Comércio desnecessário, isto é, comprar e vender nos domingos e dias de guarda. Isso também é pecado, né? Se for algo desnecessário, você precisa evitar comprar e vender nos domingos e dias de guarda. Profanar estes dias por frequentar companhia impiedosa, como diversões pecaminosas, jogos de azar, dança indecente ou excessos com bebida. Esse exame de consciência ele é antigo, né? É tradicional, e os pecados não mudam. O que era pecado há 500 anos atrás continua sendo pecado hoje. Embora algumas pessoas tentem relativizar isso, né? Então, domingo continua sendo um dia que deve ser santificado. Honra teu pai e tua mãe. Pecados contra o quarto mandamento. Para os pais: odiar os filhos, amaldiçoar os filhos, dar escândalo a eles ao praguejar, beber, etc. Deixar que cresçam na ignorância, indolência ou pecado. Demonstrar parcialidade habitual para com os filhos sem causa. Adiar o batismo de uma criança. Mais de um mês é considerado em geral pecado mortal. Negligência no cuidado da saúde corporal. Instrução religiosa quanto às companhias com que andam, aos livros que leem, diversões, etc. Não corrigir quando necessitam. Ser duro ou cruel nas correções. Enviar os filhos para escolas protestantes ou outras escolas perigosas, esotéricas, de outra religião. Negligência em conduzi-los à missa aos domingos e dias santos de guarda e na recepção dos sacramentos. Para as crianças eu vou pular, mas elas também têm que se examinar. Maridos e esposas. Vou pular essa parte, mas né, se você é casado, examine-se.
súditos da igreja e do Estado, né? Desrespeitar, desobedecer aos superiores espirituais, como o Papa, os bispos e os padres da igreja em suas ordens legítimas. Comportar-se de maneira soberba e insultante em relação a eles. Recusar a rezar por eles ou pela conversão deles. Deixar de rezar pelo próprio país, pelo seu governo. Rezar pelo seu governo. Precisamos fazer isso. Colocar o país acima de Deus. Tomar parte em questões subversivas. Juntar-se a alguma associação comunista ou liberal. Resistir às autoridades legais do país, tomando parte em alguma violência da multidão ou perturbando a paz pública. Votar em partidos comunistas ou socialistas. Pecado. Para os empregadores, não permitir aos empregados tempo razoável para o cumprimento dos deveres e instrução religiosa. Dar mau exemplo a eles ou permitir que outros o façam. Não pagar os salários legais. Não cuidar deles na doença. Demiti-los arbitrariamente sem causa. Imposição de políticas desproporcionadas. Para os empregados. Desrespeito aos empregadores. Falta de obediência em matéria que se tenha obrigado a obedecer. Por exemplo, cumprindo um contrato justo. Perda de tempo, sobretudo com a internet. Negligência no trabalho. Gasto de propriedade do empregador por desonestidade. Falta de cuidado ou por negligência. Violar políticas do local de trabalho sem razão suficiente. Para profissionais ou servidores públicos. Falta de conhecimento culpável no que se refere aos deveres do ofício ou profissão. Negligência na execução de tais deveres. Injustiça ou parcialidade. Para professores, daqueles confiados ao seu cuidado. Punição injusta, inconsiderada ou excessiva. Parcialidade, mau exemplo. Ensino de máximas falsas ou incertas. Ensinar coisas falsas como verdadeiras. Para os estudantes, desrespeito, desobediência, teimosia, indolência, preguiça, perda de tempo. Dar-se a distrações inúteis. Festas e recreações indevidas, internet, televisão. Para todos. Desprezo das leis justas do Estado, do país, bem como da Igreja. Desobediência à autoridade legítima. Desobediência das leis civis. Então aqui, né, é interessante ver como a Igreja educa, né? A gente está fazendo um exame de consciência aqui do mandamento honrar pai e mãe. E esse mandamento envolve também todas as autoridades legítimas, como patrões, como a polícia, sei lá, autoridades legítimas, né, e leis civis. Então, se uma lei é justa, ela precisa ser obedecida, né? Se não é obedecida, para um católico, isso é pecado. Quinto mandamento, não matarás. Pecados contra o quinto mandamento. Causar morte ou lesão física de alguém, por ação própria, participação, instigação, conselho, consentimento ou silêncio. Ter a intenção de matar alguém. Assassinato. Realizar um aborto. Abortar. Ajudar alguém a procurar um aborto. O penitente deve estar ciente que abortar, praticar ou ajudar em um aborto incorre em excomunhão, se o aborto se consumar. Eutanásia. Retirar os meios ordinários para um paciente terminal ou moribundo. Suicídio. Tentativa de suicídio. Sérios pensamentos de cometer suicídio. Brigar. Rixas, ódio, desejo de vingança. Tortura humana, gula, beber ou comer em excesso. Embriaguez. Aqui vocês questionam em que grau, né? Porque beber não é pecado, né? Nós sabemos disso. Mas embriagar-se é um pecado. Abuso de álcool, medicamentos ou drogas. Colocar em perigo a vida de outros, como beber e dirigir muito rápido, etc. Colocar em risco a própria vida ou um membro do corpo sem uma razão suficiente. Por exemplo, acrobacias arriscadas, roleta russa, etc. Descuido em deixar expostos venenos, drogas perigosas, armas, etc. Mutilação do corpo, como castração, por exemplo. Vasectomia, ligadura ou outro procedimento para evitar os filhos. Apesar da prática muito generalizada, mesmo entre católicos, trata-se de pecado mortal, ainda que haja motivos legítimos para evitar os filhos. É preciso buscar a reversão da cirurgia se ainda existe a possibilidade de fertilidade. Histerectomia, sem causa médica suficiente. Inseminação artificial ou fertilização in vitro.
ou algo semelhante. Apesar da prática muito generalizada, mesmo entre católicos, trata-se de pecado mortal. Pesquisas científicas e morais e suas aplicações. Mau exemplo ou escândalo, levando outros a pecar. Desrespeito pelos moribundos ou pelos mortos. Não tentar evitar a guerra. Mostrar aversão ou desprezo pelos outros. Recusar falar com outros quando cumprimentado. Olha só que interessante, né? Recusar falar com outros quando cumprimentado. Isso fere o pecado de não matar. Bom, mais uma vez, né? Claro que eu não vou entrar no mérito aqui de explicar pormenores catequéticos, mas esse exame de consciência ele vai diretamente confrontando o relativismo. Hoje em dia alguém pode questionar isso, mas é pecado mortal se recusar a falar com alguém que me cumprimentou? Pode ser. Pior que pode ser. Mas você é exagerado, você é muito rigoroso. Não sou eu que estou falando. Eu só ouço e me examino. Ignorar ofertas de reconciliação, especialmente entre parentes. Fomentar um espírito que não perdoa o próximo. Zombaria, escárnio. Insultos, ações ou palavras irritantes. Tristeza pela prosperidade alheia. Alegrar-se pela miséria alheia. Inveja pela atenção dada aos outros. Comportamento tirânico. Induzir os outros ao pecado pela palavra ou pelo exemplo. Prejudicar a saúde pelo excesso de indulgência. Dar álcool aos outros, sabendo que irão abusar dele. Vício em jogos de azar. Coloca em perigo o sustento próprio ou da família. Tomar contraceptivos que podem ou não ser abortivos. Pílulas e outros. Apesar da prática generalizada mesmo entre católicos, trata-se de pecado mortal, ainda que haja motivos legítimos para evitar os filhos. Uso de métodos profiláticos ou de barreira para evitar a gravidez. Utilizar métodos naturais para evitar filhos, possuindo uma mentalidade contraceptiva. Esterilização direta. Vasectomia, ligadura de trompas e outros métodos anticoncepcionais. Causar morte ou sofrimento desnecessário aos animais. Não cometerás adultério, sexto mandamento. Mencionar as circunstâncias que mudam a natureza do pecado. O sexo da outra pessoa, o parentesco, o estado próprio e do outro, de casado, solteiro ou vinculado a um voto. Pecados contra o sexto mandamento. Impureza e imodéstia nas palavras, nos olhares e nas ações, seja sozinho ou com outros. Contar ou ouvir piadas sujas. Falar ou ouvir consentindo coisas indecentes ou com duplo sentido. Vangloriar-se da própria imoralidade. Utilizar roupas imodestas, minhas saias, calças apertadas, decotes arrojados, blusas e saias transparentes, biquínis, etc. Isso aqui também é polêmico, né? Muita gente hoje quer justificar isso, né? Como se todo mundo que tenta ser modesto fosse um bitolado. Mas a gente sabe muito bem que não é assim, né? Os pecados contra a castidade são um bombardeio, né, que a gente recebe o tempo inteiro hoje. E existe uma indústria que promove isso. Então, isso também é uma discussão muito polêmica, porque muita gente traz argumentos absurdos. Então você quer que eu vá na praia de terno? Não. A mulher não pode usar biquíni nem na praia. Vai da sua consciência, irmão. Vai da sua consciência. Mas se pergunte, né? Será que de alguma forma eu posso estar me expondo? Será que eu posso estar estimulando também a imaginação de outra pessoa? Comprar, alugar ou assistir filmes, programas de TV, ou ler livros, revistas ou outras coisas indecentes. Não somente pornografia, mas também tudo que contém impurezas, o que é generalizado hoje. Expor-se voluntariamente a ocasiões de pecado por curiosidade pecaminosa, por manter companhia perigosa, por frequentar locais perigosos, diversões perigosas ou pecaminosas, por danças indecentes, quase todas as modernas, ou jogos indecentes, por familiaridade indevida com pessoas do sexo oposto.
Manter companhia pecaminosa, ou morar com alguém que não é o cônjuge. Ser tentação nessa matéria para os outros, pelo modo de falar, de se comportar, de se vestir, ou insinuando-se. Ouvir música cuja letra é indecente, ou cujo ritmo favoreça a sensualidade. Isso também é muito comum hoje em dia, infelizmente, né? A gente ouve até sem querer, né? Se você está na rua, você vai ouvir algum tipo de música assim. Masturbação é habitual? Fornicação, sexo antes do casamento. Prostituição, sodomia, práticas homossexuais. Outras práticas contrárias à natureza. Adultério, também em pensamentos. Divórcio, poligamia, incesto, abuso sexual, estupro, beijo sensual prolongado, carícias ou preliminares fora do contexto do matrimônio ou dentro do contexto do matrimônio sem serem ordenadas à consumação do ato conjugal natural, com perigo de poluição. Ato conjugal consumado de modo inapto à procriação. Negar o débito conjugal sem razão realmente legítima para tanto. Danças imodestas, namoro sem tomar as devidas precauções para guardar a pureza e a fé. Namoro quando não deveria, sem a maturidade suficiente, sem intenção de se casar. 7º mandamento, não roubarás. Quanto aos pecados contra a justiça, é preciso dizer ao sacerdote o mais exatamente possível o valor do que foi furtado ou roubado, ou a quantidade dos danos causados pela sua injustiça, de modo que o padre possa julgar se os pecados são mortais ou não. Dizer se já restituiu. Sem a restituição, ou o firme propósito de fazê-la, o pecado não será perdoado. Pecados contra o 7º mandamento. Roubo. Quanto? Pequenos furtos, por exemplo, tomar coisas do lugar de trabalho às quais não se tem direito, ou tomar dinheiro de um membro da família sem sua permissão. Trapacear. Plágio. Quebra de regulamentação de direito autoral. Por exemplo, fotocopiar algo sem autorização e sem ter causa suficientemente séria para tanto, ou com fins comerciais. Manter consigo objetos emprestados ou perdidos sem fazer uma tentativa razoável de restituir a propriedade alheia. Possessão de bens ilícitos. Aconselhar ou pedir a alguém que prejudique outra pessoa ou danifique seus bens. Danificar por descuido ou malícia a propriedade alheia. Ocultação de fraude, roubo ou dano quando se tem dever de dar a informação. Sonegação de impostos ao não pagar os impostos justos. Fraude comercial. Desonestidade na política, nos negócios, etc. Não pagar dívidas justas no tempo correto e não fazer os esforços e sacrifícios necessários nesse sentido, por exemplo, juntando gradualmente a quantia devida. Não fazer a reparação ou compensação a alguém que esteja sofrendo por danos injustos. Aumentar os preços, tirando proveito da ignorância ou necessidade alheia. Usura, emprestar dinheiro a altos juros a alguém em dificuldade financeira. Especulação, na qual alguém planeja manipular artificialmente o preço dos bens para levar vantagem com prejuízos dos demais. Corrupção, na qual alguém influencia o julgamento daqueles que devem decidir em questões legais. Aceitar suborno ou oferecer suborno. Apropriação e uso de bens comuns de uma empresa para propósitos privados. Trabalho mal feito. Pagar salários injustos ou desprover de um empregado de benefícios devidos. Falsificação de cheques e faturas. Emitir cheques sabendo que não há fundo suficiente para cobri-lo. Despesas e gastos excessivos. Não manter promessas ou acordos contratuais, sendo o compromisso moralmente justo. Jogar e apostar, privando-se dos meios necessários de vida para si ou para outros. Gasto excessivo ou desnecessário de bens, recursos, dinheiro ou fundos. Examine se você reparou toda a injustiça feita por você mesmo. Seus pecados não serão perdoados enquanto você recusar ou deliberadamente negligenciar fazer o reparo. Se o que você adquiriu injustamente não está mais em sua possessão, devolva o seu valor. Se não puder devolver o valor inteiro, devolva pelo menos uma parte sem atraso. Se não puder devolver de uma vez, você deve ter a firme e sincera resolução de fazê-lo o mais breve possível, e deve também procurar seriamente adquirir o meio de fazer.
A obrigação de restituição é compulsória até que seja totalmente exonerada. A restituição deve ser feita ao dono. Se o dono não puder ser achado, você deve dar o dinheiro aos pobres, à igreja ou a alguma obra de caridade. Interessante ver que isso aqui também, né, é aconselhado durante o exame. Então, antes de se confessar, você já tem que restituir ou buscar uma forma de restituir. Oitavo mandamento. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Pecados contra o oitavo mandamento. Mentir. A mentira chegou a prejudicar alguém gravemente ou não? Dizer palavrões, grosserias, vangloriar-se, lisonja, basófia. É aquela coisa de se auto-elogiar, né? Hipocrisia, exagero, ironia, sarcasmo. Dano injusto, sem ter justa causa. Ao nome alheio, né? Dano injusto ao nome alheio, seja pela revelação de faltas verdadeiras escondidas, uma detração, revelação de falsos defeitos, calúnia ou difamação, contando histórias ou espalhando rumores. É preciso restituir a boa fama que foi injustamente prejudicada. Criticar os outros. Escutar com prazer os outros sendo criticados. Fazer fofocas. Desonrar injustamente outra pessoa em sua presença, injúria. Julgamento precipitado. Acreditar firmemente, sem razão suficiente, que alguém possui um defeito moral ou fez algo errado. Revelar segredos. Publicar, sem causa proporcionalmente grave, segredos que causam descrédito aos outros, mesmo se for verdade. Recusar ou demorar em restituir o bom nome que foi manchado. Acusações sem fundamento, suspeitas infundadas, julgamento precipitado sobre os outros em nossa própria mente. Nono mandamento, não cobiçarás a mulher do próximo. O nono mandamento proíbe todo pensamento e desejo impuro, com os quais nos comprazemos deliberadamente, pensando neles voluntariamente ou consentindo neles de bom grado quando tais paixões ou pensamentos impuros vêm à nossa mente. O penitente deve ter em mente que se deleitar deliberadamente ou consentir em qualquer pecado listado no sexto mandamento, pode ter o mesmo grau de gravidade de executá-lo de fato. Isto é, trata-se de pecado mortal ou venial, segundo o pecado e conforme haja plena advertência e pleno consentimento. Décimo mandamento, não cobiçarás os bens do teu próximo. Pecados contra o décimo mandamento. Inveja, desejar os bens de outrem. Ciúmes, zelo para manter um bem querido longe dos outros. Ganância e o desejo sem limites de ter bens materiais, avareza. Desejo de enriquecer a qualquer preço. Negócios ou profissões. Negócios ou profissões que esperam circunstâncias desfavoráveis aos outros para que possam assim lucrar pessoalmente com isso. Inveja dos sucessos, talentos, bens espirituais ou temporais alheios. Desejar cometer injustiça, prejudicando alguém para obter seus bens temporais. Alegrar-se ou consentir nos pecados contra o sétimo mandamento. Os preceitos da Santa Igreja. Além dos 10 mandamentos da lei de Deus, os fiéis são também obrigados a seguir os preceitos da Igreja. O poder de fazer essas leis vem de nosso Senhor Jesus Cristo e incluem tudo o que é necessário para o governo da Igreja e para a direção dos fiéis, a fim de que alcancem a salvação eterna. Primeiro preceito: assistir à Santa Missa todos os domingos em dia santo de guarda. São 9 os dias de preceito no Brasil, já que a São José 19 de março não o é, na Europa é. Muitos desses dias são transferidos para o domingo seguinte pelo fato de não haver feriado civil. Natal, 25 de dezembro, Circuncisão do Senhor, 1º de janeiro, Epifania, 6 de janeiro, transferido para o domingo seguinte, Ascensão, 40 dias depois da Páscoa no Brasil, transferido para o domingo seguinte, Corpus Christi, Santos Apóstolos Pedro e Paulo, 29 de junho, no Brasil, transferido para o domingo seguinte, Assunção da Santíssima Virgem, 15 de agosto, no Brasil, transferido para o domingo seguinte. Todos os Santos, 1º de novembro, no Brasil, transferido para o domingo, Imaculada Conceição da Santíssima Virgem, 8 de dezembro. A Santa Igreja nos obriga a nos abster de todo o trabalho servil nos dias santos de guarda, como nos domingos, na medida do possível. Os católicos que devem trabalhar nos dias santos de guarda são obrigados a assistir à Santa Missa, e a não ser que sejam excusados por uma causa proporcionalmente grave. Esse preceito pode ser violado ao não assistir à missa nos dias prescritos ou ao se chegar atrasado à missa sem razão suficiente.
Dependendo da qualidade e da quantidade do atraso, pode ser pecado leve ou grave. Segundo preceito, jejuar, abster-se de carne e fazer penitência nos dias prescritos. A lei da abstinência obriga aqueles que completaram 14 anos de idade até o fim da vida. A lei do jejum obriga, assim, ele está diferenciando, né, entre abstinência e jejum. A lei do jejum obriga aqueles que atingiram sua maioridade até o início dos seus 60 anos. Jejuar significa comer menos comida do que normalmente se come. Nos dias de jejum é permitido comer uma refeição completa, duas outras menores, que juntas não passem a quantidade de uma refeição completa. Os dias de jejum são a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Nos dias de abstinência é proibido comer carne. Os dias de abstinência são todas as sextas-feiras do ano e a quarta-feira de cinzas. No Brasil, a abstinência pode ser comutada, salvo na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, por outras formas de penitência, principalmente em obras de caridade e exercícios de piedade. Uma penitência substituta permitida poderia ser dizer um terço, a via sacra, visitar os doentes ou presos, etc. O mais aconselhável é guardar tradicional abstinência. Terceiro preceito da Igreja: confissão dos pecados mortais, ao menos uma vez por ano. A Santa Igreja insta-nos a confessar-nos frequentemente, mas nos obriga a fazê-lo somente uma vez por ano, para admoestar aqueles que possam ter a presunção da misericórdia de Deus, o que é um pecado contra o Espírito Santo. Os pais devem preparar seus filhos para a confissão, tão logo a criança aprenda a distinguir o certo do errado. Isto é, por volta dos 7 anos de idade. A obrigação de se confessar uma vez por ano obriga somente aqueles que cometeram um pecado mortal e não se confessaram por pelo menos um ano. Quarto preceito: receber a Santa Comunhão durante o período da Páscoa. O período da Páscoa, para a comunhão pascal, começa na quinta-feira santa e termina no primeiro domingo depois de Pentecostes, festa da Santíssima Trindade. Entretanto, após ter recebido a primeira comunhão, é fortemente recomendado que se receba este magno sacramento frequentemente durante a vida, mesmo diariamente, se possível, como recomendado pelo Papa São Pio X. Quinto preceito: contribuir para o sustento da Igreja e seus ministros. Este preceito requer que cada um preste auxílio às necessidades materiais da Igreja, conforme suas possibilidades. Sexto preceito: observar as leis da Igreja, no que tange à celebração do matrimônio. Casei-me ou ajudei alguém a se casar sem a permissão da Santa Igreja, diante de um oficial do Estado, ou de um ministro protestante ou acatólico, ou sem a dispensa necessária para os graus de parentesco proibidos, ou com qualquer outro impedimento conhecido. Separou-se sem causa justa. Separou-se e juntou-se com outra pessoa em segunda união. Bom, então aqui a gente viu esse exame de consciência, que é excelente. Aqui a gente conclui essa parte, né, sobre o exame de consciência. Você pode fazer com calma, refletindo, pensando ali em cada ponto. É muito importante fazer isso. Seja de fato um acusador. Se você tiver alguma dificuldade sobre como se confessar, existem livros que falam sobre isso. Existem vídeos também. Se não me engano, tem um vídeo do Padre Paulo Ricardo, eu vou colocar aqui nos comentários, né, na descrição do vídeo. E para quem entrar no meu grupo aqui para acompanhar essa preparação, eu posso enviar também esse script de catolicismo que a gente está vendo aqui, onde você pode fazer perguntas e ele vai te responder também sobre como fazer uma boa confissão.